Santo nos ilumine a compreendermos da tua palavra. É o que nós pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Um acontecimento no ano de 2022, durante a invasão da Rússia à Ucrânia, foi destacado por alguns dos missionários da igreja que viviam naquela região. Alguns dos relatos desses missionários, quando viram a cidade de Mariupol tomada, foi uma das maiores que foi devastada naquele primeiro momento. Segundo eles, bombas caíram sobre hospitais, sobre escolas, sobre igrejas, e entre os escombros, muitos dos cristãos ucranianos viram entes queridos morrerem, igrejas sendo destruídas, famílias sendo separadas, e a sensação era clara. Entre muitos olhares, entre muitas conversas, diziam-se: Deus nos abandonou. Quando passamos para uma situação desta forma, olhamos para o contexto em que Mateus ele vai nos registrar no capítulo 28, o último capítulo deste evangelho. É um momento em que nos é narrado a morte de Jesus, uma semana em que se passou em todo um preparativo, em toda uma expectativa, Jesus sendo conduzido a um momento de angústia, de dor, de apreensão. Mateus então destaca-nos, através das penas dos seus escritos, a forma como o povo de Deus estava naquela manhã de domingo. Um momento em que eles talvez pensassem consigo: Deus nos abandonou. Ao olharmos o texto, nós vamos perceber que naquela manhã foi uma manhã silenciosa do primeiro dia da semana, um momento em que duas mulheres se aproximam do sepulcro. Elas têm no seu coração um coração partido, porque o mestre, aquele que caminhou, que esteve com elas, ensinando, testemunhando sobre o reino de Deus, havia morrido. Porém, elas não esperavam encontrá-lo com vida. O que elas carregam é apenas a lembrança da dor. O que aquelas mulheres têm neste momento é lembrar-se do sábado que havia se passado sem respostas. Um dia de luto, de confusão. E agora, na manhã daquele domingo, tudo o que elas esperam é encontrar um corpo sem vida. Embora Jesus tivesse, por muitas vezes, falado que ele voltaria. Embora Jesus tivesse falado que ele ressuscitaria ao terceiro dia, parece que aqueles que o seguiam haviam se esquecido desta promessa. A dor, ela sufoca a memória. O medo, ele passa a abandonar, ou ele sufoca, ele abafa a fé. Meus irmãos, o povo de Deus perdeu a esperança diante da morte. O texto nos coloca com aquelas mulheres que vão ao túmulo com especiarias, não com louvores. Elas vão àquele lugar com lágrimas, não com trombetas. E este é o problema que o texto nos aponta. Para os irmãos que têm
acompanhado uma tríade que eu sempre tenho relembrado nas nossas leituras bíblicas, é problema, graça e missão. Qual o problema desse texto aqui? O problema em que o texto nos apresenta é que a esperança morreu junto com Jesus. O problema que o texto nos aponta é que aos olhos dos seus, aquela esperança se esvaiu com a vida de Jesus. E note, tudo o que elas tinham vivido, tudo que aquelas mulheres tinham ouvido, crido, parecia ter sido enterrado, sepultado com Jesus. O sepulcro, ele se torna um símbolo do fim. E aquela pedra, mesmo sendo grande, o pesar no coração daquelas mulheres se torna maior. O povo de Deus, naquele momento da história, perdeu a esperança diante da morte. Eles não apenas duvidaram da promessa, mas eles viveram como se ela nunca tivesse sido feita. Esse é o problema no mundo bíblico. Mas e quanto a nós? Enquanto a igreja de hoje, enquanto a igreja no século 21, de que forma nós vivemos? Será que nós temos vivido como se o túmulo ainda estivesse fechado? Qual o problema que nós encontramos no mundo atual? Nós vivemos em tão pouco tempo um período da Covid-19 em que milhares de igrejas no mundo fecharam as suas portas. O que foi totalmente compreensível em um primeiro momento. Cada município tinha consigo ali a sua estratégia para conter. Eu me recordo que na igreja onde pastoreava no interior de São Paulo, eu reunia com o conselho, e uma semana nós tomávamos uma decisão, na outra nós já revertimos a partir dos decretos municipais que vinham para nós. Eu não sei se os irmãos aqui em Rio Verde, no estado de Goiás, tiveram, por exemplo, o toque de recolher. Nós lá em São João da Boa Vista, nós tivemos na cidade um decreto municipal que tinha o toque de recolher. Se você fosse, não é, Gustavo? Vivemos esse tempo lá. E eu me recordo, meus irmãos, que era bastante exaustivo como pastor. Você ir para a igreja, deixava... Primeiro nós começamos com um dia como esse. Eu me recordo, conhecendo o que era o programa OBS, nós não tínhamos o costume de transmissão de cultos, e aí lá vai eu, minha família, minha esposa, comprei uma câmera, vamos fazer o culto daqui de casa, porque era Páscoa e nós não tínhamos a possibilidade de ir para a igreja, nós não tínhamos condição de congregar com os irmãos. Começamos a aprender, mas o tempo foi passando, e aí nós começamos a ver que a adoração, ela foi se cessando. Como eu disse, os cultos, eles viraram vídeos gravados, era eu, uma câmera, depois nós partimos para a igreja, eu e mais duas ou três pessoas, um irmão no violão, eu pregando para aquela câmera fria, sem ver o olhar dos irmãos, sem ter a receptividade, o abraço. Isso então foi nos envolvendo a tal ponto que nós nos esquecemos da realidade do evangelismo, do esgotamento que envolvia os pastores, os membros da igreja que sumiram, e o mundo, ele entrou em luto. A igreja, ela agiu como se Cristo ainda estivesse no túmulo, porque naquele contexto que nós vivíamos, nós estávamos ali enclausurados. E eu acredito que isso não foi diferente para você.
dependente do lugar, do estado onde você estava. Mas perceba, meus irmãos, não somente por isso, pela realidade do Covid-19, a realidade de uma igreja que se acostumou a pensar que Cristo continua no túmulo, não se limita apenas ao tempo da pandemia. Muitos lugares, mesmo com os templos abertos, com os programas restaurados, o espírito continuava abatido, as atividades eram mantidas, mas a paixão desapareceu. Cessou-se em muitos o desejo e o ardor de estar na companhia de outros, de viver a comunhão com a igreja do Senhor, de desfrutar da intimidade, de abraçar os irmãos, de estar ligado a uma comunidade, e se acostumou-se em viver o evangelho no formato individual. Tem um hino no inário presbiteriano que diz: tu no teu cantinho e eu no meu, apesar que essa não é a interpretação deste hino. Mas deixa eu aqui, eu quero viver a minha fé aqui. Parece que as coisas não têm tomado uma proporção. Queridos, da mesma forma, a igreja tem se comportado hoje. Perceba você que quantas vezes a nossa caminhada reflete a daquelas mulheres naquela manhã de domingo. De que forma, pastor? Nós caminhamos com amor por Jesus, mas com pouca esperança. Nós caminhamos e servimos em ministérios, na igreja, nós carregamos a sensação de que o melhor ele já passou. Muitas vezes nós envolvemos a nossa memória cheia de glórias antigas, como daquelas mulheres, relembrando o convívio com Jesus, mas agora Ele não está aqui. Ele não ressuscitou. Às vezes nós nos encantamos ou desencantamos, melhor dizendo, em processos de revitalização da igreja, em processos de revitalização da nossa vida com Deus. E nos comportamos como aquelas mulheres, sem esperança de que Jesus, Ele vai cumprir a sua promessa de que Ele ressuscitou. Há lágrimas nos olhos, há olhos baços, mas não há a motivação e a alegria de crer na promessa de Cristo Jesus. Nós muitas vezes vivemos esse problema nos nossos dias. Voltamos abatidos. E eu não me refiro muitas vezes a situações de dor e de pesar que enfrentamos, de lutas em relação ao nosso cotidiano, porque esses nos acompanham. Em lutas com uma enfermidade que vem até nós, seja física, seja emocional. Mas o Senhor nos traz o aviso de que Ele não foi vencido pela morte. A esperança, Jesus